segunda parte da aula de hoje é sobre arbitragem, né? Se a mediação e a conciliação elas são consideradas meios consensuais de conflito autocompositivos, porque a solução vem das partes, com maior ou menor interferência de um terceiro, mediador ou conciliador. Se for mediador, ele vai conduzir com técnicas, mas as partes que vão buscar alternativas para chegar a um consenso ou buscar uma solução que não é judicial. Já na conciliação, eu tenho um profissional mais interventivo, mais ativo na busca de opções. Já na arbitragem, o método é mais de opções, mas a escolha na mediação é da parte. Já na arbitragem, eu tenho um método heterocompositivo de um terceiro escolhido pelas partes, diferente do juiz, que não é escolhido pela parte por conta do princípio do juiz natural. Então eu tenho a arbitragem como um elemento, um método previsto, inclusive, na lei de arbitragem, que é a 9.307, da década de 90. E essa lei traz em seu escopo todo o regramento da arbitragem, inclusive estabelecendo que a arbitragem só pode ocorrer se o conflito for de direito patrimonial disponível. Se for direito indisponíveis, os direitos indisponíveis não podem ser submetidos à arbitragem. E também lá diz que a própria administração pública, direta e indireta, cuidado, vocês ainda não viram direito administrativo, mas em uma prova da OAB, salvo engano, ou de um concurso público, estava dizendo o seguinte, a arbitragem só pode ocorrer na administração direta. Falso. Na indireta também pode. Nas empresas públicas, podem, nas autarquias, também estabelecer a arbitragem como elemento de solução. E caberá ao órgão competente que celebra acordos ou podem transacionar a celebração da convenção, assinar a convenção arbitral. E essa convenção arbitral ou de arbitragem podem ocorrer em dois momentos. Ou durante a elaboração de um contrato, cláusula arbitral, que também inclui aqui, nesta fase contratual, os termos aditivos antes do conflito existir. Então há uma prevenção em estabelecer uma norma sobre arbitragem, cláusula, ou existindo o conflito, no momento que ele existe, surge a necessidade de optar pela arbitragem. E aqui as partes vão assinar um compromisso de arbitragem. Essas duas modalidades, genericamente, são chamadas de convenção de arbitragem. E a arbitragem poderá ter base em regras e princípios de direito ou regras de equidade
estabelecido e aceitos pelas partes, né? Cabendo aí às partes definir de forma livre, sem pressão, sem interferência, diferente da jurisdição, que as partes não podem escolher qual é o foco da arbitragem e se vai ser por direito ou por equidade. Lembrando que não podem violar essas escolhas a ordem pública e os bons costumes, né? Isso está previsto na lei. Então a arbitragem traz a heterocomposição como elemento importante, tendo como princípio ou princípios, né, a confidencialidade, a autonomia das partes, a igualdade entre as partes no tratamento. E lembrando, isso é uma convenção de arbitragem, surge a partir ou de uma cláusula arbitral, previsto no artigo 4º, ou de um compromisso arbitral previsto no artigo 9º. E esses compromissos precisam observar regras importantes que vocês precisam conhecer no artigo 3º em diante. Que precisa ter na cláusula, né, compromissória, cláusula arbitral, a escolha do órgão, o regramento que vai seguir, as regras procedimentais que vão existir na cláusula, no termo ou no compromisso arbitral, e que após essa escolha o árbitro ou os árbitros irão seguir um procedimento. Se eles não seguirem, ou se houver alguma nulidade formal dessas convenções arbitrais, é possível discutir isso objetivamente, as questões formais no judiciário. Fora isso, a sentença arbitral, ela é indiscutível e não pode ser revista pelo Poder Judiciário no mérito, mas se houver nulidade, é possível sim. Então a sentença arbitral tem essa peculiaridade. Lembrando, né, que o compromisso arbitral precisa, né, dentro, já após o surgimento do conflito, tem que ter alguns dados importantes e necessários, né, que previstos aí no artigo 10, 11, que vocês vão ver, né, que há a previsão e a necessidade de se estabelecer qual é a matéria objeto da arbitragem, qual o ponto da discussão, né, o local onde vai ser proferido, dados do árbitro e tudo mais. E lembrando que o compromisso arbitral, né, pode extinguir, acabar, está previsto no artigo 12, né, quando os árbitros não aceitam o compromisso, quando há a abertura da sucessão com falecimento de uma das partes, ou do próprio árbitro, né? Desde que, ou melhor, se neste caso o árbitro se não houver previsão, né, de
de, de substituição desse árbitro. Então, também se tiver prazo para que haja isso. Então, a lei vai trazer regramentos importantes, né, em relação aos árbitros, né, como que é a escolha dos árbitros, as partes são livres, no artigo 13. Estabelece situações de impedimentos dos árbitros. Então, no artigo 14 e 15, trazem algumas normas aí importantes, como os árbitros não podem, estão impedidos, né, se eles tiverem alguma relação com as partes ou com litígio, aplicando as normas de impedimento de suspensão dos juízes aos árbitros também. Então, após a nomeação, né, do árbitro, tem um regramento também, que ele não pode se recusar se ele aceitou. Então, vocês precisam ler um pouco, né, sobre ler a lei de arbitragem, se situando também em relação ao procedimento arbitral, como que é o procedimento, o início, né, com a formalização da notificação da arbitragem às partes envolvidas, a possibilidade de audiências. E um ponto importante é em relação às medidas cautelares. Eu não sei se vocês já estudaram isso em processo, mas acredito que não. Vocês vão ver que tem medidas cautelares de urgência. E o regramento dessas medidas cautelares está no artigo 22A e 22B. Então, antes de instituir a arbitragem, as partes podem buscar medidas cautelares e de urgência no início do processo ou antes do processo ao Poder Judiciário. Tá? As partes ficarão vinculadas a essa medida cautelar, não requerendo a instituição da arbitragem no prazo de 30 dias, contado da data da efetiva decisão. Observe, antes da arbitragem, medida cautelar, eu preciso ir ao Poder Judiciário. Se as partes optarem pela arbitragem, e se houver necessidade de uma cautelar ou de uma medida de urgência, o árbitro é que vai decidir essa medida cautelar. Inclusive, é o árbitro que vai manter, modificar ou revogar a medida cautelar ou de urgência determinada pelo Poder Judiciário antes da instituição da arbitragem. Então, é um ponto que eu tenho visto que cai bastante em provas, tá? Que vocês não podem deixar de estudar. Tá? E em relação também, cai outro ponto muito importante que diz respeito à sentença arbitral. Qual ou quais os efeitos da sentença arbitral na questão da execução, da fase executiva de satisfação, quais os requisitos obrigatórios da sentença arbitral. Isso aí vocês também precisam dar uma estudada nisso, tá? No artigo 23, 24 da lei.
E pesquisa para vocês para casa, a partir da lei e também do procedimento no Código de Processo Civil. Qual é a força executória de uma sentença arbitral? E depois, como vocês podem ou como podemos executar, satisfazer o comando da sentença arbitral. Então, vamos supor, foi assinado um contrato, ou melhor, desculpe, foi escolhida a arbitragem e foi proferida uma sentença arbitral. Só que uma das partes, a parte que perdeu, não cumpriu com um determinado. A pergunta que a gente faz é: como fazer para obrigar a parte a satisfazer essa situação? Então, pare agora o vídeo e faça uma pesquisa sobre isso. Então, outro exemplo prático, assim, ou melhor, de concurso, é dar um caso concreto, né? Duas empresas escolheram no contrato a arbitragem. Depois de anos na execução do contrato, houve um conflito. A pergunta é: em existindo a cláusula compromissória ou cláusula arbitral ou de arbitragem, as partes podem ir para o Poder Judiciário? Se não puder, qual é o passo a passo desse processo arbitral? Segundo, as partes podem discutir no Poder Judiciário algo relacionado à sentença arbitral? E por fim, a sentença arbitral, ela tem força vinculativa e tem efeito igual à sentença judicial. Isso fere o princípio da inafastabilidade da jurisdição? É isso aí, meus amigos. É com muito carinho que a gente encerra esse módulo nesse semestre. Nossa prova será uma prova tranquila. Vocês vão relembrar as apresentações dos artigos e vocês vão também relembrar os trechos da lei de arbitral, né? Quando que a sentença arbitral pode ser declarada nula, se a arbitragem viola o princípio da inafastabilidade por conta do artigo 22A e B. E espero encontrá-los no mundo jurídico. Precisando de mim, estou à disposição. Um forte abraço para vocês, muita axé e muita paz.